queridos, mais uma vez, graça e paz da parte desse Deus maravilhoso e também do nosso Rei e Salvador, Jesus Cristo, aquele que vive e que reina para todo sempre. Como nos é de praxe, dizemos da nossa alegria de voltar, retornar e vir ao santuário, a casa do Pai, onde, segundo Davi, nós usamos a sua fala, a sua palavra, para dizer igual, onde está o nosso prazer e a nossa alegria, porque ele dizia que ele tinha alegria quando ele vinha, ele comparecia, ele estava na casa do Senhor. E nós sempre estamos anunciando e dizendo, aludindo aqui, que este é o melhor lugar da terra. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Lucas, o discípulo amado, companheiro de Paulo, escreveu este livro, esta palavra, e nós no Evangelho de Lucas vamos ler o capítulo 10, indo já para o verso de número 17, que diz: então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu vi a Satanás caindo do céu como relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisardes serpente e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está escrito nos céus. Feche os seus olhos. Bendito Deus, soberano e eterno Pai que estás nos céus, no magnífico nome de Jesus, aquele que vive e reina para sempre, nós te adoramos por esta palavra escolhida. Agora digna-te, Senhor, em vir nos ilustrar, orientar como meninos. Precisamos que nos pegue pela mão e nos conduza aonde pretendes, deseja e queres que nós cheguemos. Que nada nos perturbe nesta hora. É tudo que eu quero, peço e agradeço desde já, no nome de Jesus. Amém. Veja bem, queridos, Jesus acabara de comissionar os seus discípulos. Jesus tinha enviado os 12 discípulos, e agora ele ajunta mais alguns deles, como está ele fazendo desde o seu ministério terreno aqui na terra, chamando os seus apóstolos. E ele, por necessidade, veja bem, uma premente necessidade da igreja, porque lá em Mateus 11 ele diz que a seara é muito grande e os ceifeiros são poucos, e os comissiona então e os envia para fazer o quê? Para pregar o reino de Deus. Envia-os para expulsar os demônios, envia-os para curar os enfermos, envia-os para colocar em liberdade os cativos, envia para libertar os presos, e mais, envia-os para anunciar o ano aceitável,
E eu quero dizer para você que vai me ouvir, que o ano é hoje, o dia é agora. Por isso que o contexto desta palavra está lá em Hebreus capítulo 3, 7 e 8, que diz: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureça o vosso coração. O homem, ele se alegra por muitas coisas, e eles tinham mesmo motivos de se alegrar. Veja bem, quando um homem com o seu filho perturbado por um espírito maligno, levou-os aos discípulos, a minha Bíblia diz que os discípulos, que eram os apóstolos aqui, os primeiros, não esses 70, eles não puderam expulsar demônios. Eu mesmo pessoalmente já estive diante de pessoas possuídas e já vi muitas pessoas, obreiros de um modo geral, envergonhados diante de demônios, de legião de demônios, que evidentemente zombaram deles, Por que será que isto se dá? Por que será que Jesus, ele deu a receita para os discípulos quando lhes perguntaram do porquê eles não terem a capacidade de expulsar o demônio daquele menino que o pai atormentado o levou a eles. E Jesus disse que aqueles demônios, aquela casta de demônios, aquela legião de demônios não sairiam com nada. Não adianta você, é muito bom você fazer um seminário, é muito bom você se tornar doutor na palavra de Deus, mas eu quero dizer que isto não são atributos para você fazê-lo. Veja bem que o capítulo 19 de Atos fala lá dos filhos do sacerdote, que eles tentavam expulsar o demônio de uma pessoa que os agrediu, e eles fugiram nus e pelados. Tamanha era a violência. Há mesmo demônios agressivos e violentos, mas não importa qual seja a bravura desses demônios. A minha Bíblia diz lá no capítulo 16 de Marcos que no nome de Jesus expulsaremos os demônios. Vamos libertar os cativos, vamos dar vista aos cegos e vamos anunciar o ano aceitável do Senhor Jesus. Veja bem que nesse texto, Jesus mesmo diz que Ele nos deu autoridade para pisar serpentes, escorpiões e toda a obra do diabo. Qual é a obra do diabo? O diabo, ele endiabra, viu? Ele endemoniza a vida das pessoas, o diabo e os seus demônios, viu? Ele endiabra e endemoniza a vida das pessoas. Ora, o homem em si só, ele já não, você vai concordar comigo, o ser humano em si só já não é grande coisa. Já pensou o que ele não é ou não será? Ele possuído pelos demônios. Por isso que você vê o mundo da maneira como está aí, Mas a minha Bíblia diz que Ele capacita-nos. E pobre, veja bem você que está me ouvindo, pobre do mundo, se não houver a igreja para conter, esta casta de demônios que estão. Você pensa que é pouco demônios? É a terça parte do céu que foi expulso. Depois você leia
o próprio Jesus diz aqui: eu via o diabo como relâmpago ser despejado dos céus à terra. Ele não veio sozinho, ele veio com a terça parte dos céus que eram com eles, né, com ele lá no céu, eram anjos, mas rebelaram-se contra Deus. Veja bem que lá em Samuel, no capítulo de número 15, Samuel fala para o Saul que rebelião é pecado de feitiçaria. Nós precisamos ter muito cuidado com esse negócio de rebelião. É o que mais tem na terra. Nos rebelamos contra os governos, nos rebelamos contra as organizações estabelecidas, as entidades estabelecidas, nos rebelamos contra os nossos pais, contra os nossos irmãos semelhantes, nos rebelamos contra os nossos pastores, os nossos líderes, né? A rebelião contra os professores que estão aí de greve, né? Fazendo greve para ter um salário melhor, digno, né? E o governo se rebela contra eles, né? E não dá o que é justo a ele. Veja bem, né? A minha Bíblia diz em Isaías capítulo 10: ai daqueles que criam leis injustas. Esse pessoal está fazendo isso, né? E estas leis estão causando um dano horroroso. Imagine você que estas leis que foram criadas, já desde janeiro deste ano, já cortou o emprego de 50 mil brasileiros. 50 mil brasileiros estão desempregados. Analise você desempregado, com as contas, né? Com as dívidas, com os compromissos, mais ainda com a família, os filhos que nascem, e eles precisam dos víveres, precisam dos recursos, né? Para satisfazer as suas necessidades, e de repente a pessoa está desempregada. Como que ela vai pagar o financiamento da sua casa? Como ela vai pagar o carro comprado também por financiamento? E uma série de coisas que vai, né, acumulando. São os demônios que fazem isso. E ai deles se não tiverem a igreja, se não tivessem a igreja, que ainda permanece na terra, e vai ser tirado como que por último, né? Porque Deus tem misericórdia da terra. Veja bem que o capítulo 24, 14 de Mateus diz que enquanto não for pregado este evangelho, este que você está vendo aqui, a Bíblia Sagrada, nos 4 cantos do mundo, então não virá o fim. Quem é que prega o evangelho? Você já viu o governo pregar o evangelho? Você já viu os traficantes pregar o evangelho? Só a igreja que prega o evangelho. Só a igreja, né? São esses discípulos que saem para expulsar os demônios, e é lógico que nós nos alegramos, né? Na nossa finitude, na nossa pequenez, porque nós não somos nada. Paulo diz que ele era o menor dos apóstolos, e quando eu leio isso lá em Coríntios 15, eu falo: se ele era o menor dos apóstolos, e eu então? E você então? Não somos nada, mas mesmo não sendo nada, Deus nos escolheu, viu? Deus nos escolheu para nós sermos o quê? Sermos os seus discípulos e fazermos, né, a diferença neste planeta e nesta terra, fazendo o quê? Salvando este mundo com o Evangelho eterno. Por isso, nesta hora que você está me ouvindo, eu quero incitar você, eu quero conclamar você, eu quero convidar você a vir fazer parte, viu? Vir receber esta unção para a sua vida, né? E você vai ser também o que? Este escolhido como nós, para estar propagando o Evangelho eterno e evidentemente livrando os nossos semelhantes das agonias que é promovida por esses demônios.
Eu ainda ontem fui chamado e convidado a ir ao hospital, e a minha filha, que domingo ainda cantou aqui, deu testemunho, e ela cantou "Tu és fiel, Senhor". Ela saiu daqui, foi para a sua casa, e quando foi a partir de 1h30 da manhã, ela começou a sentir as contrações, e foi levada para o hospital. Quando é 10 horas da manhã, ela foi levada ao hospital lá pelas 8 horas da manhã. Quando é 10 horas da manhã, nasceu, nós estamos colocando, você viu, nasceu aquela gigante da Sofia, aquela menina linda, com mais de 4 quilos, e nasceu, presta atenção, viu? Você que está aí, talvez também grávida, está para dar à luz, você que está gerando no seu ventre, e deve mesmo se sentir como a Cileide, bem-aventurada, não houve sequer sangramento nela, ela teve um parto natural, não aceitou tomar anestesia, não aceitou, a não ser o médico e a enfermeira para auxiliar no parto, no nascimento. Confiou nesta palavra, e a minha neta, a Sofia, está aí, Por isso que eu sempre incentivo, eu sempre incito você, eu sempre desafio você a vir viver estas verdades, para expulsar esses demônios do medo. A minha filha aqui cantou e testemunhou, foi confiante no Senhor, teve as dores do parto, sim, tudo filmado, tudo gravado, tudo documentado, como toda mulher, deve, inclusive, deve ter, não deve, como até pessoas evangélicas e crentes, estão aí lutando na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, para a mulher não ter dor, E aí a criança, ela não vem como Deus quer que ela venha. Não que Deus, ele precise do seu sofrimento, mas para você que não sabe, esta dor que a mãe, isso é científico, esta dor que a mãe sente, ela libera, uma enzima na hora do nascimento, que alguns chamam-se do banho do amor, nesta criança, e alguns falam, cientificamente, de que esta enzima, que não é bem enzima, é uma segregação na mulher, que quando a criança está nascendo, ela imuniza a criança de doenças e coisas dessa natureza, que foi Deus que criou. E isso só quando a mulher sente dor, e ela libera esses hormônios, que vai produzir este banho do amor, vai produzir esta proteção para a criança. Então, a Sofia é uma bem-aventurada. Por quê? Porque em lendo a palavra de Deus e ouvindo, a orientação, no meu caso, no caso dela, eu, pai, pastor, de como deve ser, e a minha esposa está aqui. Minha esposa deu à luz a 8 crianças. Quer dizer, nós não falamos porque alguém falou, não. 8 crianças, lógico, com uma estrutura muito aquém, presta atenção, todas elas em hospitais públicos, e o Senhor estava lá, ainda nessa minha escalada, nessa minha rotina agora, pelos médicos, com quase 70 anos, sem nunca estar em hospital, em médico, nem nada, e por uma dor fui levado, ainda antes do meu genro ligar, dizendo que a Sofia estava nascendo, o hospital me chamou para operar,
para operar. O senhor não está querendo operar? Eu disse: não estou querendo operar coisa nenhuma, só estou fazendo exames. O amigo meu, suspenderam a operação, foi para o hospital com a mesma dor, está todo arrebentado, e não é o medo que me fez isso, não tenho medo de absolutamente nada, né? E querendo ir lá para ser operado, para fazer correção da má cirurgia, e eles me chamando, mesmo dizendo que essa operação ia demorar muito, e eu tenho que fazer um monte ainda de exames, querendo nos levar para isso. E eu disse: não, eu vou aguardar e esperar. Quando o telefone toca, dizendo que a minha neta já estava nascida. Isso é bênção de Deus. Então não tem esse negócio de demônio, dizer: não, eu vou atravancar, eu vou impedir, eu vou entulhar, eu vou perturbar, eu vou aborrecer, eu não vou deixar que ela seja feliz. Não tem isso, gente. Não tem, porque Deus nos deu poder para pisar serpente e escorpiões e toda a obra do diabo, do inimigo. E isso daí não é nada. Ele mesmo diz: você tem que ter a verdadeira alegria. E a verdadeira alegria é o que eu e minha esposa temos. Nosso nome está escrito no livro da vida. Seu nome também está? Está? Hoje o meu genro já postou, a certidão de nascimento da Sofia. Ela já é uma cidadã e ela já está atrelada à vida do pai e da mãe, e consta lá também, como no seu, o nome dos avós. Deus quer que o seu nome também esteja no livro da vida, para você ter vínculo com ele, assim como a Sofia tem vínculo com seus pais. Deus quer que você tenha vínculo. As demais outras crianças, preste atenção, no mundo todo não tem vínculo com o Vitor e com a Silete, não tem. Agora a Sofia tem. É isso que Deus quer te mostrar nesta hora. Por isso que Ele convida você, para você vir fazer parte da sua casa, da sua família. Mas talvez você esteja tão embaraçado e compromissado, com muitas coisas nesta vida, e não esteja ainda pensando em escutar a palavra de Deus. E Deus quer que você a ouça nesta noite, e Ele está conclamando você a vir fazer parte do rol de membros, dos seus afiliados, dos que vão pertencer ao seu reino, dos que estarão nos registros, nos anais eternos, dos que se assentarão nos bancos e cadeiras das nossas igrejas. Para o que? Para celebrar. Então eu venho, ontem não estive aqui, porque estive lá até bem tarde da noite com a filha, e o genro e a neta, e nos alegrando muito, orando, agradecendo a Deus por tudo, e vendo as promessas dele sendo cumpridas. A palavra de Deus diz que a minha neta, ela foi cheia do Espírito Santo lá no ventre, ainda no ventre. A criança precisa nascer assim, ela precisa ser gerada assim, ela precisa, e ela não pode se não for em Deus, não pode. Por isso que Jesus falou lá em João 3,3 para o Nicodemos, que ele precisava nascer de novo. E ele está dizendo para você nesta hora: por que você não nasce de novo? Por que você não vem fazer-me companhia? Por que você me deixa ao lado, distante, longe da sua vida? Por que você não deixa e não compartilha comigo as suas necessidades? Por que você não deixa eu estar nas suas provações? Por que você não deixa eu vencê-las para você?
É isso que ele está dizendo aqui. Porque você não me deixa escrever o seu nome no livro da vida? Certamente você vai pensar seriamente nisso. Fiquemos em pé, vamos orar a Deus. Pai, eu quero te adorar nesta noite pela tua palavra. Exalto o nome teu pela tua grandeza, pelo muito que tem feito, as tuas promessas de não permitir que os demônios resistam, Senhor, que os demônios, Senhor, nos vençam, que os demônios nos derrotem, mas nós os derrotamos todos quantos se levantarem, eles serão destruídos, eles serão banidos, eles serão derrotados, porque no teu nome há poder. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém.